Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia da semana mais especial desse Instagram, a Semana Paz de TDAH. E já vou adiantar que esta live, este dia tá diferente, porque hoje eu vou conversar com uma vovó, a vovó Gigi maravilhosa! Não sei se você sabe, mas também faz parte da rede de apoio as vovós, os vovôs, os titios, as titias. E hoje eu vou conversar, vou ter o prazer de bater um papo com a vovó Gigi. E como ela mesma diz, ela é uma vovó aprendiz. Gigi maravilhosa, aluna do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, é vó de uma criança com TDAH e decidiu fazer diferente. Ela se sentiu na obrigação, na responsabilidade de aprender sobre o TDAH para ajudar o seu netinho. E eu vou ter o prazer de receber ela aqui no meu Instagram para ela compartilhar a história dela com vocês. Deixa eu ver se a vovó Gigi já tá por aí. Vovó Gigi, você tá por aí? Vovó Gigi aprendiz. Eu vou chamar ela aqui e ela vai se apresentar, ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês. Ó, já tô vendo Gigi aqui. Gigi Vicente. Vou chamar ela aqui. Maravilhosa, figuraça. Oi, Gigi! Bom dia, que Bom muito feliz. dia! Maravilhosa! Quero começar esse bate-papo te agradecendo por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui contar um pouquinho da sua história, compartilhar as suas vivências, os seus desafios e, sobretudo, as suas superações. Muitíssimo obrigada, viu, Gigi? Olha, eu tô grata e felicíssima de receber você aqui no meu Instagram. Eu que fico feliz, né? Em poder ter essa oportunidade de a gente poder conversar, bater um papo, trocar ideias, né? Que é o que motiva a gente no aprendizado, né? O ser humano é assim, é no aprendizado, né? E você Exatamente. é uma pessoa que realmente faz uma diferença na vida, não foi só na minha vida como vó, mas de qualquer pessoa que tenha condições de um dia entrar na internet, como foi meu caso, e poder ouvir você. É fantástico o aprendizado. Eu, na terceira idade, né, a gente nunca sabe muito. A gente sabe muito pouco todos os dias. Né? E eu Exatamente, é isso. A tenho gente sempre lido, tem o que aprender. sempre, sempre. Exatamente. Se apresenta, Gigi. Quem é você? Conta pra gente. Conta pras pessoas, né? Porque eu já te conheço. Bem, o meu nome, na verdade, é Genir, tá? Mas o meu pai, desde pequitita, me colocou como Gigi e a Gigi ficou. Então, eu sou muito conhecida, né? Na minha cidade, em outros locais, onde eu convivo, nos cursos, como Gigi Vicente. Né? E sou mãe de 3 lindas mulheres, né? A Camila, a Roberta e a Renata. E avó de 2 lindos meninos, que é o Gabriel e é o Davizinho, o Davi Vicente. Né? Então, muito feliz com esse contexto familiar que eu tenho, da estrutura familiar. Eu sou a matriarca, né, da família. E, assim, sou uma pessoa que vivo todos os dias aprendendo. E eu tenho um caderno seu, tá, querida? Eu tenho um caderno seu. Sabe qual foi o primeiro dia que eu te ouvi? Eu fiz aqui um Não. release, 27 de janeiro de 2022. Foi a primeira vez que eu te ouvi e que me encantei e vi que eu não sei nada. Aliás, não sabia nada. Ainda estou aprendendo. Tenho esse meu neto, né? O menor, o Davi Vicente.
Ele é um menino de Quantos 8 anos o anos. Davi tem, só para o pessoal entender? O Davi tem 8 anos. 8 anos. E no ano passado, ele teve o diagnóstico dele fechado no final de outubro para novembro, de TDAH. Uma palavra que, para mim, não tinha nenhum entendimento, porque não vem no diagnóstico TDAH. Ele vem hiperatividade, desatenção. E a gente fez essa colocação, a gente pediu, a família pediu esse entendimento do Davi, porque o Davi, apesar de ser um menino muito simpático, muito comunicativo, se adapta em qualquer ambiente, ele, no período da pandemia, que acho que aconteceu com muitas crianças, era exatamente o período crucial da alfabetização. E alfabetizar uma criança online, ficar de 1h30 da tarde às 5 horas da tarde numa cadeira na frente do computador, para mim, já seria humanamente impossível. Mas essa era a história que a gente estava convivendo. E eu participei com ele por muito tempo nessas aulas e eu não me conformava. Até que começou as aulas, né, presenciais. E Davi falou cedo, Davi andou cedo, Davi comia de tudo, ele foi sempre acostumado, né, pela questão do quitute da vovó, de legumes, verduras, carne, tudo. Ele não tinha nenhum processo seletivo. Então, tudo aquilo que a gente vê, que hoje eu sei que tem, o Davi não apresentava. Mas ele era uma criança super ativa. Ele anda de bicicleta, ele conversa com você, ele vê televisão, ele joga xadrez, ele faz tudo ao mesmo tempo, mas faz. Então, isso chamou a atenção da gente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, já que a gente está na alfabetização e está naquele processo de ajudar, nós, por uma intuição, aí foi por intuição da mãe, né, que é a Roberta, que é a mãe dele, e minha, vamos botar uma professora para ajudá-lo dentro de casa. E esta professora foi fazendo um trabalho com ele e a gente observando. Quando chega no final do ano, que sai o diagnóstico, mas veja bem, a família de um TDAH, ela sofre tanto quanto outras famílias com qualquer outro tipo de transtorno, porque não sabe o que está acontecendo. Você sabe que está demais ou está de menos. Uhum. E como ajudar? Fica perdido no tempo e no espaço. A escola, ela só trabalha com laudados, diagnóstico fechado. Mas se a criança não tem, como você nem sabe o que é TDAH. Eu, no meu caso, eu nem... Quando eu fui começar a pesquisar o que vinha a ser essa sigla, porque aí eu fui aprender outras siglas, né? De várias outras comorbidades e transtorno. Aí aparece você na internet, numa live que você falava sobre TDAH. Eu falei, opa, é nela que eu vou. E comecei a acompanhar você. Vou falar para você de coração, sem rasgar seda. Fiquei encantada da forma que você conduzia o TDAH. E aí eu vi que eu não sabia nada, muito menos ainda. E eu fui acompanhando você. Eu entrei na internet, acompanhei todas as suas lives, já vi 10 vezes, não vi só uma vez, não. Eu voltava para poder ver, gente, é ali que eu tenho que fazer, é isso que eu não posso fazer. Isso não está bacana, isso está legal, isso é um prejuízo. Isso não é. E você foi misturando, que você fez uma confusão na minha cabeça, mas foi Mas uma confusão boa? Foi maravilhoso, porque fez eu estudar sobre o TDAH. Eu não vou dizer que eu sou fera, não sou, não. Mas eu sei um pouquinho, tá? Eu sento na mesa e discuto com algumas pessoas que podem vir a conversar sobre TDAH. E quem sabe o TDAH
com outras mães que passou por o que a gente está passando. Não é fácil ser mãe e ser avó, ter a família de uma criança com TDAH. Não é fácil, né? As pessoas não entendem, é uma ignorância, né? Por aquilo que a criança tem, por falta de conhecimento. Sim. E a gente vai começando a entender, aí você vai, numa das lives, né? Todas as lives suas eu tenho algo para falar, vai ter pouco tempo aqui, mas tem uma que me chamou muita atenção quando você fala no cérebro, na parte frontal, no córtex frontal. Eu nunca tinha aberto e querendo descobrir algo sobre o cérebro. E eu comecei nas aulas suas, comecei a entender como que era a cabecinha do meu neto. Até então, não tem como saber, né? Pelo comportamento dele, pela maneira como ele agia. E o mais importante é como é que a gente está para cuidar do outro. A gente, ser humano, mãe, vó, mulher, a capa da Mulher Maravilha, uau, uau, foi-se, né? A gente começa a se redescobrir como ser humano, como mulher, como avó, para poder cuidar daquele, porque se eu não estou bem, se a minha filha não está bem, como é que ele vai cuidar do nosso neto, né? Do meu neto e do filho dela? Então, começou aí. E eu tenho aqui a pirâmide, né, do autoconhecimento, que começa por aí. Você começa na pirâmide do autoconhecimento, aí eu fui me aprofundando e fui estudando e voltava, me questionava, voltava de novo, fazia 1000 perguntas, voltava. E acabando, você tendo conhecimento, entendendo mais sobre você, ser humano, mulher, mãe, avó, você começa a entrar no processo da aceitação. Caramba, eu tenho que aceitar, né? Nós temos que aceitar. Não importa que o mundo, como é que ele vai ver, mas nós temos que ter essa estrutura do aceite. E vem a parte da informação, que eu comecei a buscar. Por que acontece? Nas redes sociais, tem muita gente falando muita coisa. Fala, 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 fala. Informação tem de montão, mas a gente busca o conhecimento da informação correta. Então, quando a gente começa a entender a parte da medicação, a gente começa a entender se é viável ou não, o que a gente pode fazer para diminuir o prejuízo dele. Isso é muito importante, né? E a gente a gente não tem essa magia dentro da gente de entender que essa informação... E você vai falando como mãe, como mulher e como técnica que você é. Você é neuropsicóloga, né? Então, você que entende. Você estudou. Eu tenho que ter o aprendizado para conhecer. E vou falar para você, eu estou encantada com o TDAH por causa de você. Você formatou isso de modo que entendesse que a gente tem que aprender, tem que aceitar, tem que entender e tem que ajudar, né? Não só aquela criança que é nossa, que sai do nosso ventre, do ventre da minha filha, como as outras crianças, porque quantas mães existem nesse Brasil com a mesma situação, né? E vem informação e vem a fase do tratamento. Como tratar? Aonde tratar? Qual é o profissional que você vai procurar? Essa história toda confunde a cabeça dos familiares. Então, o Davi, ele foi para uma técnica, ficou durante 6, 7 meses sendo investigado, entrega-se o laudo para o colégio. Bem, e aí? Vamos começar, né? Mas você veja bem, eu até fiz alguma anotação aqui, onde o Davi, ele pega... Ele estava na fase silábica, tinha 7 anos. Ele estava na fase silábica, né? Que era o comum. Hoje, 2022, eu posso dizer que o Davi está alfabetizado, tá? Então, é uma evolução muito grande em relação de como a gente pegou, né?
a intuição feminina e a busca do conhecimento fez com que a gente não ficou parado esperando alguém fazer alguma coisa. Buscamos reforço escolar. A minha formação é meio ambiente, então eu trabalho com ele, o que ele gosta, qual é o potencial dele, é o que ele gosta, mexer nas folhas, nos frutos. O Davi planta, o Davi colhe, então ele sabe que a árvore vai dar folha, vai dar fruto, vai dar o piquenique dele. E com isso eu faço com que ele chame os outros amigos para fazer aquilo que ele sabe fazer bem feito. Mas isso tudo foi na intuição, foi os esportes, né? Ele faz natação, ele faz futebol, porque ele tem muita coisa na cabecinha dele que a gente tem que entender como se processa, né? Ele não é deficiente, ele é diferente. E a gente tem que entender isso, né? E tem uma frase que você falou nesse primeiro dia, tá? No dia 27 de janeiro. Nós nos tornamos mães todos os dias. Não nascemos mães. Eu não nasci mãe. A Roberta não nasceu mãe. A gente se torna, até hoje, dia de hoje, a gente se torna mãe. E isso ficou marcado, assim, no dia 27 de janeiro, para mim, com muita ênfase. E tem uma coisa que você fala assim, você quer um neto, um filho, ou você quer um robô? Isso aí foi, assim, sensacional, né? Para a gente fazer a reflexão e poder melhorar a história do Davi. E vou falar para você, eu tenho todas as lives anotadas, o assunto, o dia. O primeiro dia foi dia 27. O Davi, como todas as crianças, uma coisa que foi muito importante foi a gente observar a forma como ele fala, como ele conduz, como ele reage nas emoções. Você explica que existe o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, tem o primeiro andar, tem... Gente, isso tudo eu aprendi no curso. Eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Hoje eu falo com muita assim, convicção de que eu aprendi, porque eu fui aprender a entrar no cérebro dele. Quando ele está num cantinho, parado, eu quero saber o que ele está pensando. Eu tenho um caderninho que eu boto assim, o que você mais gostou, o que você fez no colégio hoje? Foi uma coisa que me chamou a atenção, que você falou numa das aulas. Às vezes, a forma da pergunta que a gente faz para a criança TDAH, a gente está fazendo errado. E eu estava fazendo errado, tá? Eu estava fazendo errado. Eu perguntava para o Davi do colégio assim, e aí, como é que foi teu dia hoje? Aí ele, bom. Ele respondeu. Eu é que não soube perguntar. Após o curso, né? Durante o curso, Davi, me diz o que mais você gostou na escola hoje. Davi, me diz o que você menos gostou. Aí a frase se conduz. Eu entrei dentro, eu conectei com ele, eu me conectei com ele, né? Quando a gente pergunta, como é que foi teu dia? Bom, ele respondeu, né? Sim. Racional, respondeu. Aí a cada dia eu vou adaptando isso e entrando. Então, hoje, a gente tem uma fala, um diálogo, onde as frases, que quando eu não pergunto para ele, ele fala, você não vai me perguntar nada hoje, não? Então, eu já estou conduzindo o cérebro dele, né? Mas isso tem que ser todo dia, né? Porque o TDAH, ele vive um momento. E a gente não entendia isso. Não adianta você falar assim, sábado eu vou te dar um brinquedo, uma barra de chocolate. Sábado, hoje é quarta. Esquece. Não existe o sábado, existe o hoje. E isso a gente teve que readaptar. Entender. Gigi, você é uma aluna nota 10. Você anota tudo, mulher de Deus. Você sabe tudo. Não sei tudo, nada. Tudo, não, é verdade. Tudo é muita coisa, né? Mas muita você coisa. sabe, você é muito
muito dedicada. Você sabe que as pessoas estão comentando aqui na live. Ai, você não quer ser a avó do meu filho? Precisava que meu filho tivesse uma avó dessa forma, que estudasse, que aprendesse. Eu acho que a sua dedicação, Gigi, eu estou aqui te ouvindo e estou tão encantada, é porque eu já te conheço, já te ouvi algumas vezes, mas eu estou tão encantada quanto as pessoas que estão aqui nos assistindo. E o que, que eu queria dizer, assim, né? Eu acho que de tudo isso que você está falando. O quanto o conhecimento transforma não só a nossa vida, mas transforma as nossas relações. Você teve a oportunidade de conhecer um Davi diferente, um Davi que já existia, mas que por falta de conhecimento, vocês utilizavam um filtro, um óculos que afastava esse Davi. Esse Davi não tinha, ele não conseguia se mostrar para vocês, porque vocês não estavam disponíveis a enxergar esse Davi. E com conhecimento, com informação, vocês puderam tirar esse filtro e enxergar um Davi diferente. Você acha, Gigi, que... Na verdade, eu tenho certeza que a sua resposta vai ser sim, né? E eu vou até mudar a pergunta. Porque eu ia perguntar, você acha que o conhecimento, a informação, transformou o vínculo de vocês? Eu tenho certeza que sim, mas eu quero que você diga de que forma esse conhecimento que você tem hoje, através do curso, dos conteúdos, das lives, mas acho que principalmente do curso, das mentorias, de que forma você acha que esse conhecimento transformou a sua relação com o seu neto? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu sempre fui muito fã de pesquisa, de estudo, desde que eu me conheço, todas as dificuldades que eu apresento da minha vida no entorno, seja com as minhas filhas, seja, né, com os meus netos, ou até com filhos de amigos meus, eu procuro tentar estudar para me poder sentar na mesa e poder discutir com as outras pessoas, onde a gente possa buscar, de repente, até os próprios direitos da criança, né? E o conhecimento, ela é a base de tudo. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. E eu acho que não para por aí. Eu acho que todo dia se descobre. Eu fiquei tão encantada, eu sou encantada pelo TDAH. Eu amo o TDAH, né? A Paulinha diz, né? A intimidade, né? Não faz que a gente, né? A gente se conhece tem 4 meses pela internet, mas a Paulinha, para mim, ela tem um significado muito grande pelo que você colocava nas lives. Tem um momento muito importante do conhecimento, que é o saber ouvir. Quando a gente faz as mentorias e você vai ouvir uma por uma, todas as mães têm ali. Então, a cada mãe é um conhecimento que eu ia anotando. Eu tenho todas as mães anotadas no meu caderno, o nome do filho, a idade, como é que foi, qual era o remédio, tudo, tudo, tudo. Eu tenho tudo anotado, porque ali eu estava aprendendo, né? Porque eu vou passar também por aquilo ali, ou não. Eu posso ter... Davi já foi com fase de medicamento. Hoje ele não tem medicamento, né? Mas eu não sei como é que vai ser amanhã. A gente sabe que hoje o conhecimento fortaleceu a mãe dele, né? Porque eu acabo aprendendo, eu acabo passando para ela, e ela passando para ele, que é o mais importante, que é o mentor disso tudo aí. O Davi, ele é iluminado, ele veio para ensinar e para multiplicar o conhecimento com todas as mães que passam e sofrem. Eu vejo cada depoimento, eu choro, já chorei muito, a mãe também. A gente passa também por algum sacrifício, não é tudo flores, não. Mas a gente passa também por cada coisa divertida, né? Mas porque a gente já tem o conhecimento. Deixa ele subir na rádio, sobe meio, tem que subir, tem que jogar bola de gude. Eu jogo bola de gude. Ele anda de bicicleta, se ele quer aprender nos estudos, sabe, Paulinho? O conhecimento que eu adquiri, e como eu falei para você que é a base de tudo, você sabe que no período de 3º ano é muita matéria, é muita coisa. E o cérebro do TDAH, ele não é que ele não tem atenção, ele tem atenção em tudo ao mesmo tempo, né?
o hiperfoco. Por que ele fica muito tempo no computador? Por que ele joga xadrez bem? Ele arrebenta no xadrez. Por que ele é um ótimo aluno em robótica? Né? Por que ele é bom e tem liderança na educação física? Né? Então, olha só, tem tantas coisas boas para se falar e botar o foco no que ele tem. Desatenção. Ele tem a desatenção, sim, mas ele não tem só a desatenção num determinado, ele tem atenção em tudo ao mesmo tempo. Se você, Paulinha, estiver na minha casa conversando comigo na mesa e ele estiver na sala vendo televisão, ele vai ver televisão, ele vai te falar tudo que você falou para mim, ele vai saber a cor da borboleta que está do lado, ele sabe tudo. Então, o cérebro dele é um pouco mais, né, com atenção. Isso a gente aprendeu. Então, vamos adaptar aquilo que a gente aprendeu com conhecimento nas tarefas escolares dele. Hoje, o Davi, eu aprendi com vocês, né, no curso, da rotina. A rotina eu fiz com ele. Ele que fez a rotina. Davi, nós vamos acordar aqui no quadro, vamos escrever. Ele falou, vó, tirar o pijama. Eu falei, ok, primeira coisa, vamos tirar o pijama, escovar os dentes, fazer o café, o meu leitinho. Eu falei, ok, mas não sou eu que vou fazer, é você. Você já é um rapaz. E depois do café, vó, eu tenho que alimentar meus peixes. Ele ama peixe, natureza. Ok. E depois do peixe? Minhas plantas, vó, eu tenho que botar água nas plantas. Ok. Então, a gente fez o quê? Um planejamento, rotina, que ele criou, não fui eu que criei, não foi a mãe que criou. Não adianta, a gente cria rotina, ele não vai obedecer. Ele não participou disso. É natural, né? Mas para o TDAH isso é fundamental. É a prioridade daquele serzinho. E ele tem a rotina. Agora, apaga aquele quadro lá para você ver que ele usa a inteligência dele, são inteligentíssimos. Vó, apagar o quadro não tem rotina. Então, você começa a perceber que você ainda tem que trabalhar mais ainda com o quadro lá para que ele possa executar. Então, ele já sabe que ele tem. Ele faz o café dele. E uma coisa também que foi interessante do Davi, que eu só estou falando coisas positivas, mas tem coisas negativas. Eu estou tirando o lado negativo, que é da criança acelerada, desatenção. A sociedade vê como uma criança, rotula, né, um preconceito da criança mal educada, que a família não dá educação, que ele é desajeitado, que ele é hiperativo. Ele é isso tudo mesmo. Mas ele é isso tudo mesmo da forma que a gente tem que conduzi-lo. Então, seu horário, vamos andar de bicicleta? Ele vai andar de bicicleta. Vó, eu não quero andar de bicicleta, eu quero fazer isso. Ok, vai fazer. E uma coisa me chamou muito a atenção, né, em relação a uns vídeos de aprendizado que você deu, que foi a formulação, como você falar para a criança que tem um TDAH. Como falar. E o seu vídeo fala, você mostra um bonequinho, um menino, uma menina, falando que o cérebro dele seria de uma Ferrari. Esse cérebro da Ferrari, na velocidade que é, com o freio de um Fusca. E aquilo deu exatamente o que é o TDAH. Falei, caramba, que coisa. E eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Falei com a mãe, tudo eu falo com a mãe. Isso aqui a gente tem que falar e vamos ver como é que a gente fala. E eu sentei com ele um dia, um belo dia, que eu converso muito com ele. Aí eu falei para ele assim, Davi, eu sei o que acontece no teu cérebro aí dentro. Ele é muito agitado. Vó, você não sabe nada do meu cérebro. Eu falei, verdade, eu não sei. Mas eu sei que eu tenho um menino que ele tem um cérebro de uma Ferrari. Aí eu fiz a multiplicação do saber, do conhecimento seu. E, olha, vou falar para você, tá? Eu chorei nesse dia, não na frente dele. Ele falou assim, vó, olha só, o meu cérebro não é uma Ferrari. Olha só, você sabe o que é uma R1? Aí eu falei, meu Deus, R1, o que é R1? Eu me senti desatualizada. Eu não sabia o que era uma R1. Ele virou para mim e falou assim, Alexa, que é aquele aparelho eletrônico, Alexa, qual é a velocidade de uma Ferrari? Aí a Alexa falou, 250 quilômetros.
Alexa, qual é a velocidade de uma R1? É uma moto possante. Ela falou 300 e pouco. Eu falei, vó, meu cérebro não é uma Ferrari. É uma R1. Aquilo me deixou encantado. Raciocínio lógico, entendimento, através do conhecimento. Aquele videozinho que você passou ali, ele fez eu fazer isso e ele me puxou o tapete, porque eu não sabia que era uma R1. Aí o que eu fiz? Fui para a internet e printei uma R1. E falei para ele, qual R1 é você aqui? Ele foi lá, eu não quero essa, eu quero aquela. Ele foi lá, printou a R1 que ele queria. Eu sou essa. E aí foi. A gente está falando do TDAH. Eles têm consciência que o cérebro dele tem essa diferença. E quando ele sente essa diferença, ele vem falar com a gente. Vou dar um exemplo recente. Estava jogando bola com 3 crianças, e as 3 crianças, tudo a faixa etária dele, um pouquinho maior, um pouquinho menor, e pega a bola, joga a bola para ele jogar no gol. Aí ele não chuta pro gol. O que acontece? Eles vêm correndo do campo, sobe, né, malhada, os amigos vêm correndo, Davi, vem cá, a gente precisa conversar com você. Ele não tem conversa. Tá? Subiu, deixei, né, o fluxo passar. Depois eu conversei com os amigos dele e perguntei o que era. Ele falou assim, vó, eles me chutaram a bola para mim soltar o gol. Aí eu me distraí. Aquelas coisas que acontecem comigo, eu me distraí, eu não chutei pro gol. Qual o problema? Não chutei. Né? Eu falei, ok, não chutou. Mas também é o seguinte, eu vim embora. Já que eu não chutei e eles ficaram enchendo o meu saco, dizendo que eu tinha que chutar, eu não tenho que chutar nada. Eu me distraí. Ele falando isso para ele. Então, eu vim embora. Agora, eu vim embora, acabou o jogo, porque ninguém joga. E pronto, ele resolveu o problema dele. Ele acabou com o jogo. Por uma falha dele, né? Falha não, por um lapso dele, porque ele sabe que a borboleta distrai ele. Ele sabe disso. Ele fala, vó, olha que planta linda. Ele é apaixonado. Eu falei, mas olha só, nós estamos na letra A do exercício e tal. Vamos deixar a borboleta. Então, a gente vai adaptando, tentando botar ele para, né, para onde é o localzinho dele, onde ele pode pensar. E uma coisa muito importante que está me ajudando muito, tá? Que foi o aprendizado. Aprendizado, conhecimento. O colégio traz muito dever. Então, a criança com TDAH, querendo ou não querendo, ela não consegue captar aquilo tudo. Então, você tem que adaptar. Então, a gente negocia. Quando a gente sai do colégio, ele falou assim, vó, hoje é aquela coisa que eu detesto. Ele detesta português. A parte de escrever é péssima. Matemática, multiplicar, tudo ele é bom. Mas o português, a parte motora dele, não adianta que ele é dele, né? É do TDAH, que também a gente tem explicação. Então, o que a gente faz? Eu falei, ok, quantas frases tem o texto? Avó, não vou nem contar. Eu falei, então vamos contar de cabeça. Tá, 15. Eu falei, beleza, 15. Vamos fazer o seguinte, você tem alguma estratégia hoje para a gente negociar? Ele falou, tenho. Eu faço 5, vou dar uma volta de bicicleta, vou me distrair, vou brincar com meus amigos. Aí, quando for, aí ele marca, eu marco tudo no relógio, tudo rotina. Marco no relógio. Quando chegar no número 10 aqui, eu venho, faço mais 5. Aí a gente sai, vamos lá na África. A África é uma hamburgueria. Vamos lá na África, a gente come um hambúrguer. Quando eu voltar, eu acabo as outras 5. Eu fechei as 15. Eu falei, fechado. Aí fizemos exatamente isso. Então, aquela tortura que seria para ele fazer algo que é, né, para o TDAH difícil, a gente transforma no que é bom para ele e ele conclui a tarefa. Isso eu aprendi, eu não sabia como ia lidar, né, com essas responsabilidades escolares. Eu não sabia como lidar. No Dia da Internacional da Mulher, eu comprei o livro, porque eu ganhei um livro, sabe, chamado Mentes Inquietas.
E eu li o livro em 2 dias. Ele é dessa grossura. Eu li, eu amo ler. Então, eu tenho na minha cabeceira esse livro. Eu peguei esse livro, que foi muito útil, né, para o meu ser humano que sou, né, para mim poder entender a fala das crianças. E eu fiz ele no Dia Internacional da Mulher, que eu faço ele valorizar a mulher, dá para a professora dele. A professora dele, quando tiver um tempo, que eu sei que elas quase não têm tempo e não entende a cabeça de um TDAH, não são capacitadas também, não tem culpa, né? Essa responsabilidade é da área escolar. Então, eu dei o livro para ela. Então, no Dia Internacional da Mulher, ele homenageou para que ela pudesse entender a cabecinha dele. E como fiz também, ele dá para a professora do ano passado o livro. Então, ao nosso redor, a gente vai com conhecimento introduzindo na sociedade para poder entender como é que são essas crianças, que não são poucas. Para você ter uma noção, eu fui fazer uma pesquisa além do seu curso. Quando é que se começou a se falar sobre TDAH? Não era nem TDAH, TDAH é um nome novo. E eu vou falar para você, tá? Vou falar para você quando é que foi. Eu tenho a data aqui, deixa eu botar aqui. 1845, tá? O Henry, que é o Felipe, era o inquieto. Em 1845, começou uma pesquisa, não é TDAH, era outro nome. Tá? Depois aí tem CID, né? Aí eu fui entrando pelos estudos adentro. O CID foi feito em 1970, o CID 9. Hoje nós estamos no CID 11, né? E o que acontece? Era chamada síndrome hipercinética. Olha só, eu fui lá no mundo, que eu nem sei onde que é esse mundo, mas é o mundo do estudo do TDAH. Em 1981, teve o primeiro livro de estatística de TDAH. Primeiro livro, em 1981. E 2002 foi o primeiro tratamento. Deixa eu botar aqui o que eu fiz. Deixa eu falar para você. Foi o primeiro tratamento não estimulante. 2021, a lei, tá? Que eu também aprendi no curso, que tem uma mentoria aí, que eu fiquei encantada sobre a lei, né? Que é a lei Os direitos da criança com 14.254. TDAH. Então, olha só quanta coisa, quanto conhecimento o TTH me fez. Eu entrei no mundo jurídico, pelo amor de Deus, eu não sou advogada, mas eu sou vó, eu sou mãe, eu sou um ser humano que eu quero melhorar, tirar os prejuízos do meu neto. Não estou errada, eu estou certa. Certíssima! Né? E você é responsável por isso tudo que aconteceu. Eu nunca imaginava. Fui bancária, querida, há 40 anos. Né? Então, a minha vida é números, 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 números. Eu vou buscar estatística. Eu fiz uma pergunta uma vez para vários colégios, né, que eu faço pesquisa, qual é a quantidade de alunos TDAH que tem no colégio, no Rio de Janeiro. E, pasme, tá? A maioria não soube me responder. Então, o olhar inclusivo, até no número, faz com que a professora trate diferente. Não é diferente no modo dele ser diferente, é que vai adaptar. Eu não lembro se foi você num congresso, eu não lembro se você vai me recordar, onde nos Estados Unidos as crianças com TDAH, eles estudam e adaptam a criança no ambiente dela dentro de sala de aula. Então, se uma criança está numa cadeirinha, estudando ali, mas embaixo é uma roda de bicicleta, ele faz aquilo tranquilamente. Ele copia a matéria, ele faz tudo, mas a roda de bicicleta está lá. É uma bola que fica atrás, né, de pilates, que o aluno está lá no finalzinho da sala, com a bolinha, mas ele está prestando atenção, porque o corpo dele se movimenta, mas a cabeça está ali. Né? Quando é que a gente vai chegar isso no Brasil? Não sei. Imagina o Davi numa sala, andando de bicicleta e aprendendo tudo. Né? Eu espero, tá, que se evolua e evolua com muita rapidez, porque eu acredito que muitas mães buscam conhecimento, muitas mães
buscam apoio de técnicos, de profissionais como você, que para mim você é uma referência, tá? Eu busco outras lives, eu busco live de psicopedagogas, né? Para você ter uma noção, diante disso tudo do Davi, que a gente tenta ajudá-lo, a gente colocou uma neuropsicopedagoga para que fosse um elo família, porque é um tripé, é o diálogo que leva, com conhecimento, o diálogo que você leva a melhoria para a criança. Então, essa neuropsicopedagoga, ela vai entender o que se passa com o Davi no aprendizado, vai levar para o colégio de uma forma técnica e nós, famílias, vamos estar ali acompanhando, onde eu fui aprender sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, eu fui aprender sobre o PEI, né, que também é uma parte escolar. Então, eu estou aprendendo tanta coisa, o Davi está me ensinando tanta coisa, mas diante do conhecimento que eu estou aprendendo no curso, né? E eu vou falar para você, estou encantada. Estou encantada. Nós que estamos encantadas com você, Gigi, eu quero falar algo que é muito importante, assim, eu acho que é a essência disso tudo que você está trazendo nesta live. Você está falando de aprendizado, você está falando de conhecimento, você está falando do quanto o seu conhecimento é libertador, do quanto o seu conhecimento transforma não só a sua vida, mas a vida do Davi. Você está falando de vínculo, do quanto o conhecimento fortaleceu o vínculo entre vocês, do quanto o conhecimento reduziu os sintomas do TDAH do Davi. E eu acho que principalmente, Gigi, e eu queria muito ressaltar esse ponto muito importante, você está falando do quanto o conhecimento muda o rumo das coisas. O TDAH, embora não tenha cura, ele tem tratamento, né? E você está transformando todo o exagero do TDAH em exagero do bem. Você está conseguindo potencializar as características boas do Davi. Você está conseguindo nutrir as coisas boas que o Davi tem. E isso, Gigi, é maravilhoso. Porque isso fortalece a autoestima do Davi. Isso faz com que o Davi seja encorajado. Isso faz com que o Davi esteja num caminho onde ele se sinta bem, onde o caminho que ele possa se desenvolver de uma forma saudável e positiva. E tudo isso só está acontecendo porque você está tendo conhecimento adequado, correto, embasado cientificamente. Você não tem preguiça de aprender, e eu amo que você se denominou a vovó aprendiz, porque eu acho que é só através do aprendizado que a gente consegue realmente mudar a história de uma criança. E você está fazendo isso com excelência. Você disse várias vezes ao longo da nossa conversa, né? Ao longo do seu relato. Eu estou encantada com o TDAH. Olha que maravilhoso isso. Porque o TDAH, ele não precisa ser a pior coisa do mundo. O TDAH não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Mas você só consegue desmistificar o TDAH quando você entende o que é o TDAH. Quando você entende o que acontece no cérebro de uma criança com TDAH. Quando você entende, você fala, pera lá, gente, vem cá. TDAH passa a ser algo que de fato acontece, é um desafio, é uma realidade, mas não precisa ser o seu inimigo, você não precisa transformar a sua vida e a sua casa num campo de batalha. E você está fazendo isso com muita sabedoria, Gigi, com excelência. Olha, eu acho que assim, nós temos que buscar sempre o melhor, né? Então, a cada degrau que o Davi passa,
E eu tenho que falar isso porque, para mim, essa semana foi assim, um marco, né? Toda vez de manhã, eu e a mãe dele, a gente fala assim, quando acorda. Alguém já falou para você hoje que te ama? Isso já é normal da gente, da família, né? Aí ele fala, já, avó, já, mãe, você. Só que agora ele mudou o discurso. E eu achei fantástico. Ele virou e falou assim, eu acordo, aí eu subo, né? Falou assim, Davi, alguém já falou que te ama hoje? Que eu quero ser a primeira, né? Eu quero ser a primeira. Alguém já falou que te ama hoje? Ele falou assim, já. Eu falei, mas como? Se você acabou de abrir os olhos. Vó, quem falou que me ama hoje sou eu mesma. Eu me amo. Eu achei, Maravilhoso! cara, eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque não fui eu que falei para ele, foi ele que falou para ele que ele se ama. E eu, sabe, eu achava que isso ia acontecer mais tarde, porque eu era chata, nós somos chata, a mãe dele é de abraçar, é de beijar, é lógico que a gente tem os momentos, não é em tudo são glórias, não, tá? Tem hora que e eu falo para ela assim, minha filha, Roberto, olha só, vamos usar uma outra técnica com ele, de uma outra coisa que você ensinou, chamado consequências, tá? Isso é fantástico. Você fala com ele o que está certo, que tem que fazer, e deixa ele tentar raciocinar. Olha, você não vai sair agora, porque se você sair agora, você vai ficar sem o celular, você vai ficar sem a televisão, você não vai sair para brincar, é isso que você não vai ter. Você vai decidir, quer ir brincar, não quer fazer o dever? Ok, pode ir. Então, essa palavra consequência doutrinou em seu raciocínio, no cérebrozinho dele, que quando ele sobe, não vou fazer, eu falei, aplica agora essa técnica. Eu aprendi isso, aplica. Eu já tinha feito isso com ele, eu já tinha feito. E ela fez. Davi, a Roberta, a mãe dele, né? Que é uma guerreira, minha filha é uma guerreira, né? Ela fez a técnica. E olha, ele desceu a escada com aquela carinha linda, maravilhosa, que ele é lindo, e falou assim, tá bom, mãe, essas consequências já sei, tá bom, vamos lá. E sentou e foi fazer com ela. Então, olha só, que maravilha de evolução, porque aí esse conhecimento eu já passei para a mãe aplicou e foi conduzir. E pronto. Então, hoje, as coisas, eu falei assim, vó, já sei as consequências. Mãe, já sei as consequências. Então, ele já sabe o que vem a ser as consequências das coisas que ele não for fazer, que tem que fazer. Existem coisas que é limite tem que ser dado. Existe a rotina, existe o limite, que ele tem que entender que não pode fazer isso porque está errado. A gente entende o que está acontecendo no coraçãozinho dele e na cabecinha dele, em primeiro lugar. Mas ele tem que entender que aquilo não pode ser feito. E ponto. Agora, uma coisa que eu também aprendi, que eu amei, tá? Que eu também fiz com ele, tudo eu faço com ele, né? Lógico, evidente. Quando ele está chorando com a birra, aquela coisa toda, que uma criança toda não faz, o que o adulto faz? Grita, xinga, tenta bater. Né? Não vai dizer que ninguém faz isso, todo mundo faz mesmo. Né? E não são todos, mas o que acontece? Então, o que acontece? O cérebrozinho dele está na emoção, naquele ladinho da emoção que eu aprendi através do conhecimento. E você fala com ele da razão. Então, os cérebros não se falam, o nosso com o dele. O que a gente tem que fazer? Baixa, vamos lá, abraça, acolhe, escuta, absorve, interage e fala, eu entendo o que está acontecendo com você. Nós estamos aqui. Então, você foi no emocional por emocional. Ok, emocional acalmou, né? Os hormônios já desceram, os transmissores, né, já não ficaram tão... O maestro já não está tão confuso. Então, vamos fazer o seguinte, agora, ok, agora vamos para o racional. Olha só, mas isso você não pode fazer por causa disso, 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 disso. Acalmou a criança, acolheu, reconectou, fez a conexão com a criança. Isso eu aprendi. Eu aprendi, por mais que eu seja mãe, né, de 3 meninas que já, né, adultas, você aprende e aprende. E através do quê? Do conhecimento. Então, isso tudo eu fiz com o Davi. Tudo isso está dando certo. O TDAH, ele é criativo,
ele faz fórmulas que você não acredita que vai fazer. Todo mundo acha, porque eu teria negativo, né? Vou te dar um outro exemplo. Sempre deixar aqui, eu vou falar exemplo pra caramba. Ele não gosta muito de ler. Ele não gosta de ler. A gente já sabe disso. Mas ele lê. Ele não gosta. Então, ele é bom em ciências. Ele é bom, teve a nota boa em ciências. Então, eu peguei essa nota boa e transformei, comprei um brinquedo, que eu não dou brinquedo de arma, nada disso. Meu brinquedo é tudo de construtivo, de raciocínio, tudo. E é fórmula de fazer pesquisas, né? Então, eu falei para ele, ó, eu vou te dar isso aqui numa condicional. É a minha condição. Você só vai brincar e fazer essas fórmulas, misturar o sal com o açúcar, isso, aquilo, tudo assim no tabletezinho, depois que você lê o manual. Porque para a gente fazer isso, tem que ler o manual. O que ele fez? Ele leu o manual. Eu gravei isso. Eu chorei depois. Porque ele leu o manual e falou, vó, primeiro passo, misturar o sal, tá? Segundo passo, ok. E fomos para a prática do que ele leu. Eu falei, olha a importância que tem o português da vida da gente. A literatura é você ler, porque você vai ler, você vai entender e vai explicar a vovó, porque eu não entendi esse negócio dessa fórmula, não. Aí ele foi e fez. Aí eu chamei o amiguinho dele, que era vizinho, aí ele falou assim, vó, posso fazer outra pesquisa, outra forma? Eu falei, não, nós temos 42 pesquisas, são 42 dias. Aí você começa a trabalhar, né? A numerologia nele. Tem isso. Então, são 42 dias. Mas, vó, hoje eu não posso fazer 2. Eu falei, se você ler, você pode fazer 10. Aí eu é contigo. Mas ele leu outro. E leu outro. Aí, quando chegou na terceira pesquisa que ele leu, eu falei, para. Porque se você fizer tudo hoje, amanhã a gente vai fazer o quê? Né? Então, olha só, eu juntei leitura, eu juntei o amiguinho do lado, que era o vizinho, para ele mostrar para o amiguinho como é que ele fazia, e ele leu. Então, eu juntei português, matemática, eu acho que eu juntei tudo. Eu não sou professora, né? Mas eu acho que eu estou atingindo o objetivo. Entendeu? Maravilhosa. Gigi, eu quero... Eu acho que você trouxe tanta... O seu relato tem tanto valor, né? E são tantos valores, na verdade. Primeiro, a sua disponibilidade de aprender. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui assistindo, e muitas mães que estão colocando aqui nos comentários, queria que a Gigi fosse a avó do meu neto, por mais voz assim como a Gigi. Eu acho que tudo isso mostra a importância da rede de apoio, né? Muitas avós poderiam pensar, eu não tenho nada a ver com isso, eu já criei meus filhos, né? Muitas avós pensam dessa forma, na verdade. Isso não é problema meu. E você se disponibilizou não só em fazer o curso, eu acho que isso transformou a sua vida, transformou a vida do Davi, mas a sua disponibilidade de fazer diferente todos os dias, de estabelecer as estratégias adequadas para o Davi, de estar ali fortalecendo a autoestima dele, de ajudar a sua filha, de direcionar, de ser essa rede de apoio. Isso é tão importante, isso é tão edificante, tanto para sua filha quanto para o Davi. Isso fortalece o vínculo familiar. Isso faz com que o Davi esteja sempre direcionado no caminho certo. Isso faz com que o Davi se desenvolva de uma forma saudável, positiva. Isso é tão maravilhoso, Gigi. Eu só tenho, na verdade... Eu só tenho que te agradecer, primeiro, por você ter vindo até esta live e ter compartilhado sua história, o seu relato. Mas eu quero dizer também, Gigi, que você transforma todos os dias a vida da sua família, do seu neto, da sua filha. E que isso tem muito valor, isso tem muito valor, isso é tão maravilhoso, é tão emocionante te ouvir. E é tão lindo ver essa disponibilidade de uma avó. Eu acho que prova que não é só a mãe de uma criança com TDAH que precisa se envolver nesse processo, não é só o pai.
Nós precisamos dessa rede de apoio, nós precisamos do suporte da avó, do vô, da tia, do tio. Todo mundo importa, todo mundo faz parte da vida da criança. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas na educação, no aprendizado, melhor. Infelizmente, eu sei que essa não é uma realidade de muitas famílias. E eu acho que o Davi tem muita sorte de ter você como avó. A sua filha tem muita sorte de ter você como mãe. E nós temos muita sorte de te ouvir e aprender com você. Eu quero te agradecer pelo seu relato, pela sua experiência, pela sua disponibilidade. Eu, Paula Frati, quero agradecer pela confiança. Foi uma honra, é uma honra ter você no curso Fazendo as Pazes com o TDAH. A turma 8, a Gigi, para quem não sabe, a Gigi faz parte da turma 8 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. E muitas mães aprendem com ela, todas as alunas do curso, os alunos do curso aprendem muito com ela, porque ela compartilha dicas, ela compartilha estratégias, ela sempre está ali falando o que ela está fazendo que deu certo. Gente, olha só, eu fiz isso e deu certo. Ela compartilha lá no grupo do WhatsApp, ela compartilha nas mentorias. Então, Gigi, eu só tenho que te agradecer. Você é uma avó maravilhosa, a vovó Gigi, aprendiz, maravilhosa, maravilhosa, e que tem consciência de que o conhecimento, ele não é um lugar onde a gente chega e estaciona o nosso carrinho e pronto, cheguei. A gente está sempre aprendendo, o conhecimento ele é inesgotável, né? E você tem muita clareza disso, você tem muita consciência disso, isso é muito maravilhoso. Gigi, muitíssimo obrigada por você ter dado o seu relato. Parabéns por transformar a vida do Davi. Parabéns por nutrir as coisas boas do Davi. Parabéns por ter enxergado todas as potencialidades do Davi e por estar trabalhando todas essas potencialidades todos os dias. O TDAH, eu acho que a mensagem que vai ficar mais forte para mim dessa conversa é que o TDAH, ele não é a pior coisa do mundo. E quando bem tratado, com conhecimento, com informação adequada, você coloca a criança no caminho certo. Você potencializa as características boas da criança. E aí o TDAH passa a ser uma vírgula. Faz parte da vida da criança, mas não é o terror. Quando não tratado, o TDAH pode sim ser devastador. Mas quando bem tratado, ele pode ser as melhores características da criança. E aí a gente escolhe o que a gente vai nutrir, né, Gigi? Você está nutrindo as coisas boas do Davi. E que sorte, que bom que lá no dia 27 de janeiro você me encontrou, você assistiu a live, decidiu fazer parte do curso, tá fazendo a parte da turma 8 do curso. Que bom, que bom, que bom. Que bom para todo mundo, para o Davi, para sua filha, para você. Que bom, maravilhosa, Gigi. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, tá? Essa disponibilidade. Muito obrigada pelo convite. Vou fazer o curso, continuo fazendo, continuo acompanhando no YouTube. Quero aprender mais e mais. E o que eu puder contribuir, não só para o Davi, mas para todas as mães e avós, que eu sei que não é fácil, tá? Até chegar ao diagnóstico, que a luta é diária. Tá? Muito obrigada, tá? A disponibilidade de vocês aí também no domingo. E eu continuo encantada com o TDAH, né? E que o Davi Vicente seja igual aquele anjo, né? Que vai multiplicar informações. E você, muito obrigada pelo convite de hoje. Eu que agradeço, Gigi. A gente se vê quarta que vem, que tem mentoria da nossa turma. Estarei lá. E não só na quarta que vem, né? Porque a gente continua juntas. Eu termino sempre essa conversa dizendo que no curso Fazendo as Pazes com o TDAH, independente de ter terminado as mentorias ou não, a gente segue juntas. No curso ninguém solta a mão de ninguém, a gente continua se apoiando e sendo suporte, né? Então,
conte sempre comigo, Gigi. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos pelo domingo. Um beijo. Beijo para você, beijo para o Davi, beijo para sua filha. Obrigada, obrigada. Beijo a todos. Gente, que vó maravilhosa! Vovó Gigi, aprendiz! Maravilhosa. Todo mundo dizendo, eu quero essa vovó para mim. Eu vou deixar esta live salva. Vocês podem compartilhar com outras pessoas. Mostrem para a família, para as vovós, para os vovôs, para os papais, para outras mamães. Compartilhem esta live e todo esse conhecimento que a Gigi trouxe aqui. Tem uma boa notícia para dar a você que está aqui me assistindo e que também quer viver essas transformações. As inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. A turma 9 está se formando e você ainda pode fazer parte da turma 9. O link para você fazer parte, para você fazer a sua inscrição, tá lá no meu perfil, na página inicial do meu Instagram. Se você não achar o link, me manda uma mensagem que eu te encaminho, tá bem? Ainda dá tempo de você viver essas transformações, de você nutrir as coisas boas do seu filho e ainda contar com o meu apoio, com o meu suporte. No curso Fazendo as Pazes com o TDAH, eu acompanho os alunos de muito perto. Eu estou sempre ali direcionando através das mentorias e não somente das mentorias. Você sempre terá o meu apoio e o meu suporte, porque dentro do curso eu consigo fazer isso com mais cuidado, com mais proximidade. Então, vem fazer parte da turma 9. Vai ser um prazer te acompanhar de muito perto e ver essas transformações que a Gigi acabou de relatar aqui. Eu também quero ver isso acontecer na tua vida. Então, se achegue, vem fazer parte da turma 9 do curso Fazendo as Pazes com TDAH. Vai ser maravilhoso. Um beijo. Gente, amanhã tem mais Semana Paz de TDAH, viu? Tem mais live. Amanhã, segunda-feira, isso mesmo. A partir de amanhã, as lives serão às 8 da noite, tá bom? Vão acontecer às 8 da noite. A partir de amanhã, as lives acontecerão 8 horas da noite. Eu vi aqui que alguém perguntou que dia que vai ser o curso. É isso? Qual o dia do curso? A Júlia. Júlia, o curso ele é online, mulher. Online, gravado. Você pode fazer no melhor dia, na melhor hora, onde você quiser, porque ele está totalmente gravado, online e gravado. Então, justamente para adequar a sua rotina, tá bom? Clica lá no link que tá no meu perfil e vem fazer parte da turma 9. Tô te esperando do lado de cá, hein?